Amanhã tem Flamengo e Grêmio ao vivo na Globo, às 5h30 da tarde. Atenção esse horário aí, hein? Ei, Mari, tudo bem? Ótima tarde para você e a todos. O Flamengo treinou aqui no Ninho do Urubu às 9h30 da manhã. E como o elenco se reapresentou ontem, parte do grupo ficou na academia, o técnico Felipe Luiz só teve mesmo esse treino de hoje. O Danilo, recuperado da lesão na coxa, voltou a treinar, deve ser relacionado para essa viagem, mas a tendência é de que ele fique como opção no banco de reservas. Já o Pedro, que voltou a jogar depois da lesão grave no joelho, ele sim vai para Porto Alegre com certeza e em condições de jogo, né? O Flamengo, que tem esse ano como prioridade o Brasileirão, deve entrar em campo então com força máxima amanhã em busca da vitória e também de melhorar a pontaria depois da derrota durante a semana para o Central Córdoba na Conmebol Libertadores. Nesse jogo, o Flamengo finalizou 19 vezes e marcou apenas um gol, né? A viagem do Flamengo, então, está marcada para hoje às 4h da tarde. Logo mais às 2h, a equipe sai aqui do Ninho do Urubu para o aeroporto. E a gente lembra, né, Mari, esse horário diferente do jogo de amanhã na transmissão da Globo às 5h30 da tarde. Perfeito, Aninha. Obrigada. Bom trabalho a você. E esse confronto entre Flamengo e Grêmio marcou a carreira de um jovem camisa 10 da Gávea 30 anos atrás. Às vezes é difícil acreditar que já passou tanto tempo. Eu não tinha percebido isso. Foi justamente em 95, 30 anos. Enfim, passa muito rápido. Mesmo depois de 3 décadas, um lance muito fresco na memória de quem foi o grande responsável por ele. Um gol para mim e para muitos torcedores do Flamengo, inesquecível. Era um Flamengo e Grêmio decisivo. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil de 1995. Se você pegar os jogos Flamengo e Grêmio naquela época, era sempre muito disputado. Paulo Nunes e Jardel do lado do Grêmio. Era um time muito bom taticamente, mas tinha bons jogadores, tinha muito bons jogadores. Sávio e Romário no Flamengo. Eu acho que aquele jogo ali contra o Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, foi o, vamos dizer, o pontapé inicial para a minha sequência. Sávio, então com 21 anos, foi o nome do jogo naquela noite de 23 de maio de 95. Vivo ponta, aquele jogador ousado, que xinga, que dança diante do marcador. E que belo passeio nos pés de um garoto. O golaço inesquecível foi desse jeito, driblando quem aparecia pela frente. O primeiro jogador que eu me lembro que veio dar o combate foi o Jardel, o atacante deles. E ali, quando eu pego a bola e começo a conduzir a bola, eu vi que era muito difícil, porque a defesa estava muito bem postada. Mas era uma jogada que eu tinha que fazer. Muita gente fala que foi um dos gols mais bonitos que viu no Maracanã. Naqueles tempos de Sávio no Flamengo, o time treinava aqui, na sede da Gávea, zona sul do Rio. Num esquema bem menos sofisticado e moderno do que o que se vê hoje em dia no centro de treinamento do Ninho do Urubu, na zona oeste da cidade. Estrutura muito diferente, mas dentro de campo, aquele gol de Sávio foi encontrar semelhanças justamente num gol marcado em 2025, quase 30 anos depois. Os dribles e o chute colocado de canhota de Luiz Araújo contra o Maricá e de Sávio contra o Grêmio são mesmo semelhantes. Muita gente me mandou mensagem: pô, Sávio, você viu o gol do Luiz Araújo? A gente começa a ver que tem algumas coisas parecidas. Sávio ainda faria outro gol naquele jogo. Sávio penetra pelo meio, tem tranquilidade para perceber o cantinho e fazer 2-0. Outro belo gol do melhor jogador da partida. O Flamengo seria derrotado e eliminado no jogo de volta da semifinal, mas ganhou aquela primeira partida por 2-1. E Sávio ficou com algumas das melhores lembranças. Um dos jogos mais importantes assim, na minha carreira. Para mim foi um jogo praticamente completo, assim, né? Tudo dava certo para mim. E aí completar com dois gols bonitos, assim. Mas não era, esse jogo não era o jogo perdível, não. Se há um jogo que você, no início da Libertadores, ao ver os grupos, poderia pensar, bem, esse aqui talvez a derrota seja mais tolerável no próximo jogo, dia 22 em Quito, 2.850 metros de altitude, contra a LDU. Aí é um confronto contra um campeão da Libertadores, um bicampeão da Sul-Americana, um time grande do Equador, jogando em casa com altitude. Uma derrota lá acontece, não dá para dizer, é impossível. Não. Agora, o Central Córdoba é um time modesto que ganhou a Copa Argentina. O seu time foi desmanchado, descontrataram um time novo, vários jogadores emprestados e se mobilizaram para o jogo, se prepararam para o jogo, e o Flamengo não.
O Flamengo perdeu por culpa dele, virtude do adversário, que não deu pontapé, jogou futebol, fez marcação alta em vários momentos do jogo, não ficou só se defendendo. E foi uma vitória justíssima. Não, até poupou o time, né? Foi no argentino, né, Mauro? Eu acho. Sim. Eles se prepararam para esse jogo. Eu até costumo dizer, não adianta analisar essas equipes só pelos jogos domésticos. Tem que entender o contexto. Né? Tem que entender o contexto. Muitas vezes o time está voltado para uma competição específica e tal. Enfim. Então, os últimos jogos, se foram ruins, pouco importa. Esse era o jogo não era o jogo da história do clube, porque o jogo da história do clube foi o jogo contra o Vélez, que valeu o título da Copa e que levou até a Libertadores. Esse é o jogo mais importante da história do Central Córdoba. Né? Agora, depois disso, era o primeiro jogo internacional no Maracanã com o Flamengo. Existe um fetiche dos times argentinos, especialmente os que não são River, Boca e tal, os maiores, jogar na Argentina, jogar no Brasil no Maracanã, ainda mais contra o Flamengo, que tem um elenco muito caro e tal, foi campeão da Libertadores 2 vezes em anos recentes, e se prepararam. O Flamengo foi um time desmobilizado, pedante, soberbo, e acho que o Felipe Luiz errou tremendamente na coletiva. Acho que ele quase que se confessa, a gente pode falar sobre isso, ele confessa, na minha visão, o seu grande erro, e eu diria que o retrato dessa atuação e dessa soberba foi a entrevista do Gerson na saída de campo ao colega da TV Globo, Marcelo Corrêa. O Marcelo pergunta para ele: entrar no segundo tempo, ou seja, após o intervalo, dificultou a sua atuação? Ou seja, você entra no começo, você que é titular, está 0-0. Você entra durante o jogo, está 0-2, é outro jogo. Você entra tendo que virar um placar contra um time que está jogando de forma organizada, se defendendo bem e até atacando, dando trabalho, incomodando o Flamengo. A pergunta era até boa para ele responder. É mais difícil, claro, não sei o quê, bababá. Ele fez uma cara assim estranha, uma cara meio soberba mesmo. Você acha mesmo que eu joguei tão mal? Jogou mal, sim. Se a pergunta fosse essa, também seria pertinente. O Marcelo nem fez essa pergunta. Ou seja, esses caras não admitem sequer quando jogam mal. Nossa, alguém disse que o Gerson joga mal. Será que o Gerson acha mesmo que ele nunca vai jogar mal? Que ele nunca vai ser criticado? Então foi uma soberba tremenda, uma desconcentração, uma desmobilização para um jogo de Libertadores, e o castigo veio. Esses jogadores precisam conhecer a história do Flamengo, não a história de glórias, mas de fracassos retumbantes. A eliminação na fase de grupos da Libertadores em 2002 com um time caríssimo da ISL, a eliminação para o Defensor do Uruguai no ano de 2007, a vergonha do jogo contra a América do México em 2008, é a eliminação para o São Lourenço, o jogo controlado 1-0, o Flamengo está se classificando, de repente toma um gol, entra em pânico, toma um segundo, o Atlético Paranaense faz um gol na Católica, em minutos o Flamengo estava eliminado. Era primeiro da chave, em minutos estava eliminado. Minutos, coisa de 3, 4 minutos, saiu da classificação em primeiro para a eliminação, em 2017. Contra a derrota para o Alcas, você tem derrota para o Palestino, empates com o Ñublense, tudo agora nos últimos anos. Eliminação para o Olímpia, que tinha um time bem fraco em relação a outros times que o Olímpia teve na sua história, um tricampeão da Libertadores. O Olímpia com transferban, o Flamengo foi eliminado e estava 2-0 no agregado, conseguiu tomar 3 gols de cabeça, né? E ano passado, que ficou 2 jogos inteiros, não fez um gol no Peñarol. Um gol que fizesse no Peñarol levaria para os pênaltis. Um mísero gol. O Flamengo não foi capaz. Então é um retrospecto grande, e o Felipe Luiz conhece, porque ele estava no clube no passado, e mesmo na base, acompanhou o fiasco do Tite, até porque esse fiasco fez ele assumir o comando do time principal. E ele estava acompanhando tudo, vivendo isso de perto. No outro ano, o Olímpia, ele estava no elenco do Flamengo. Contra o Alcas, ele estava no elenco do Flamengo. Contra o Ñublense, ele estava no elenco do Flamengo. Contra o Palestino, já não estava mais, mas como eu disse, acompanhou. Então, esse histórico tem que ser eliminado. O Flamengo não pode se permitir ficar fazendo papelão. Perder um jogo acontece. Acontece, um time menor, mas não da maneira que foi. O time desmobilizado, o time encarando como se fosse um jogo qualquer do Campeonato Carioca. Olha, nem nos jogos do Carioca o Flamengo foi tão soberbo. E a escalação do Felipe já sinalizou isso. Você imagina o Omar de Felipe, técnico do time argentino, que é o veterano da Guerra das Malvinas, né? Que foi já campeão até equatoriano com a Emelec, um técnico já experiente, embora não seja da primeira prateleira do futebol argentino. Imagina ele lá no vestiário do time de Santiago del Estero, vendo a escalação do Flamengo. Aí ele olha assim, o Wesley, seleção, está no banco.
titular absoluto do Flamengo, né? Gerson, seleção, banco. Pulgar, seleção do Chile. Não foi convocado dessa vez, mas sempre é convocado, né? É um jogador de seleção. Banco, titulares absolutos. Aqui, rapaziada, os caras acham que ganham da gente com qualquer um. Bota 3 titulares no banco e que vão ganhar da gente. É óbvio que isso foi utilizado. É evidente, é mais um anabolizante emocional para o adversário entrar mais confiante ainda. O acordo entre Flamengo e Jorginho está cada vez mais perto de ser concretizado. Após semanas de conversas e negociações, o presidente BAP aceitou as condições propostas pelo staff do jogador. O clube já acertou os valores salariais, tempo de contrato e demais detalhes com o volante, que vê com bons olhos a possibilidade de vestir a camisa rubro-negra. Agora, a bola está nos pés de Jorginho, que recebeu a proposta final e deve dar sua resposta em breve. A diretoria do Flamengo aguarda com otimismo um sinal positivo para anunciar mais um reforço de peso para a temporada. No início da semana passada, houve uma reunião importante entre os representantes do atleta e a diretoria flamenguista. Na ocasião, as partes conseguiram reduzir a diferença que ainda existia nos valores. Ambos os lados cederam para viabilizar o negócio. O Flamengo ajustou sua proposta e o staff do jogador mostrou flexibilidade para avançar nas tratativas. O diretor de futebol José Boto ficou responsável por levar os novos termos ao presidente BAP, que analisou com cuidado e deu o ok para que o clube prosseguisse na negociação. A sinalização positiva da cúpula rubro-negra reforça o desejo de contar com o experiente meio-campista, que atualmente está livre no mercado. O staff de Jorginho, por sua vez, deixou claro que o Flamengo é a prioridade. O jogador tem o desejo de atuar no futebol brasileiro e vê no rubro-negro um projeto sólido, competitivo e capaz de colocá-lo novamente em evidência. A força da torcida, a estrutura do clube e a possibilidade de disputar títulos importantes também pesam a favor do time carioca. No entanto, mesmo priorizando o Flamengo, os representantes de Jorginho não fecharam as portas para outras ofertas, especialmente de clubes do exterior, que demonstraram interesse nas últimas semanas. Esse é o principal motivo para a demora na resposta definitiva ao clube carioca. Deixe sua opinião nos comentários e já se inscreve no canal e deixa a curtida para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Flamengo. Saudações rubro-negras!